Olá, tudo bem? Eu sou Fábia Ginsky e hoje eu venho aqui conversar contigo e te contar quais foram as minhas 4 estratégias para vender com mais qualidade os meus eventos. O que é ter quantidade e ao mesmo tempo qualidade de público na hora que tu vai vender ou na hora que tu precisa de um resultado eficiente? Os dois são muito importantes, tá? Principalmente para a saúde financeira do teu negócio, é óbvio. No momento que tu vai lançar a ideia, eles precisam estar alinhados. Entre eles, a quantidade e a qualidade do público, eles precisam conversar. A quantidade, ela importa muito, mas depois que você desenvolve a qualidade do teu público. Antes não é tanto. Mas tudo bem, um bom número de participantes vale muito a pena. Tu planejou isso, tu precisa de uma lotação mínima para o teu evento, para tu validar a ideia e para que isso se realize, para ter sucesso, rentabilidade. Porém, a estratégia para ela ser eficaz desde o princípio, desde o início, ela tem que ser muito bem estudada, controlada, no passo a passo. E o que eu quero te falar com isso? A persona, o teu público-alvo, no qual tu tá canalizando o modo de operar, ele tem que ser aliado no teu lançamento. Por quê? Essa possível persona ou possível cliente que tu estás imaginando, ele será informado do teu evento, né? E depois ele tem a missão, mesmo que ele não saiba disso, ele tem a missão de divulgar e ao mesmo tempo influenciar pessoas semelhantes. E eu não estou falando aqui de só vender ingressos para salvar despesas e pronto. Não, eu estou falando da saúde de um negócio próspero, tá? Não pelo menos nos eventos de experiência, isso não é assim que funciona, porque o público é diferente sim. E você precisa entender e saber como abordá-lo. Inclusive, eu fiz um vídeo justamente sobre como abordar clientes especiais, tá? Eu tenho no canal esse vídeo, vai ali, procura o vídeo sobre comunicação. Acho que é comunicação elegante ao cliente, depois eu vou colocar ali embaixo. A abordagem é uma das principais primeiras impressões para ter fontes confiáveis, para que tu possa entregar e depositar o teu histórico para o teu cliente. Existem 2 tipos de comunicação, sendo que a principal comunicação, que no meu caso foi a vertente mais eficaz, é o relacionamento direto entre você e o teu cliente. E a outra vertente são as redes sociais, que ajudam muitíssimo a chegar à informação, aquela que tu precisa passar, porque antes de ter esse relacionamento com o teu cliente, ele precisa estar informado daquela mensagem que tu vai passar para ele, do que tu estás propondo para ele. Senão, infelizmente, a atenção dele é desviada, queira ou não, isso acontece. Mas eu tô aqui hoje para relacionar quais são as minhas 4 estratégias de vendas para os meus eventos. E veja bem, tá? É o meu modo de operar. Nada de certo e errado nisso, somente que é o meu modo no qual eu consegui alinhar um público muito interessante, que eu consegui adequar a minha comunicação e que esse público me trouxe a estabilidade que eu tanto procurei até que o meu negócio funcionasse de vento em popa. As minhas estratégias, elas estão ligadas diretamente na venda
com a comunicação. E muitos vão dizer, claro, Fabi, lógico, é óbvio, sem se comunicar não é feita a venda. Mas se você comunicar de uma forma mais interessante, mais atraente, perspicaz, a venda sai muito mais rápido. Disso vocês não tenham dúvidas, tá? O que todo mundo faz da mesma forma, você pode fazer um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Número 1. Os primeiros clientes que surgiram da minha lista foi os contatos mais próximos, tanto de pessoas conhecidas, contatos pessoais, como os profissionais. Eu fiz um apanhado e eu achei o modelo certo que eu queria para ser o meu cliente, aquele que fosse o meu público ideal, aquele que se alinhasse com a minha proposta. Eu fiz um contato personalizado e expliquei a minha ideia, transformando essas pessoas em meus colaboradores fiéis e os mesmos apoiaram a minha ideia. Eu dividi com eles a proposta, então eles se sentiram incluídos, né? Parceiros. Foi uma lista muito legal que eu vinha funilando entre 400 e tantos conhecidos, né? E chegaram a 100 pessoas aproximadamente no final, no funil, e 40 desses 100 se entusiasmaram muito e foram os primeiros embaixadores que por si só divulgaram nas suas listas. E a partir dali, que eu já tinha uma ideia concreta do público, como faixa etária, sexo, preferências de gastronomia, vinhos possíveis, situação econômica estável, o que eu queria, qual era o cliente que eu queria, ele estava ali, né, como um potencial, mas tinha que ser constante. E ali foi a melhor resposta que eu tive para entender qual seria o próximo passo. Após já estar com a minha pequena turma de embaixadores validada, com uma divulgação totalmente espontânea em suas redes pessoais, eu parti para o passo número 2. Então, eu escolhi a melhor plataforma para venda de ingressos conforme o meu cliente, aquele tipo de cliente que eu descobri que era o meu, estava pré-formada ou uma ideia muito aproximada do público-alvo final, sabe? E a minha rede pessoal, no meu caso, era o Facebook, porque além de me proporcionar a mesma linguagem com o meu potencial cliente, eu encontrei todas as informações que eu precisava, como ser a idade, principalmente, e depois os outros. Então eu consegui ativar um caminho com o público-alvo que me foi muito eficiente, me aproximou demais, muito mais, porque às vezes a gente pensa, vou colocar em muitas redes. Não pipoca em muitas redes ao mesmo tempo, sabe? Então ali o Facebook me permitiu tirar uma base ou uma temperatura fiel de respostas a convites, confirmações de assistência, e ali eu tinha a resposta direta do potencial cliente, e foi dessa rede que eu estendi as outras. Eu entendi que o Facebook, ele me dava a possibilidade de saber opiniões do meu nicho sem que eu tivesse que pedir ou até conversar com as pessoas. Ali eu descobri novas formas das que eu tinha em mente e fiz um trabalho minucioso, mas eu tô falando de mínimos detalhes mesmo. Eu destaquei muito tempo para entender as conexões, como elas eram possíveis e como elas seriam mais eficientes. E aí entrei em grupos de público semelhantes aos meus, que me levaram aos administradores desses grupos, que tinha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em cada grupo. Inclusive, essa dica é muito especial para quem quer entrar nesse nicho. Mesmo que exista nos grupos uma grande diversidade, idades, afinidades,
tem uma coisa muito importante ali para quem trabalha com eventos presenciais, que é a localização geográfica. E ali me permitiu fazer uma primeira pequena degustação da minha ideia e ensaiar os contatos, a comunicação, fechar vendas. Eu tinha ali o conhecimento do público mais próximo, né? A rede geográfica era o que me interessava. E com a faixa etária ideal, eu fechava todas. Então eu fiz um ganho com o meu primeiro público, aquele que eu contatei da minha rede pessoal, dos contatos. Eu somei o engajamento presencial ao digital, né? Saindo dali diversas novas conexões com similaridades, afinidades, e fui para o terceiro passo. Então, depois de ter a principal noção do público ou da persona, como vocês queiram chamar, eu nutri uma lista de informações com contatos de e-mail, endereços, WhatsApp, enfim. Eu comecei uma campanha, mas, gente, uma campanha muito moderada, tá? Uma campanha moderada de e-mails. Porém, com uma diferença sutil e delicada, que mas todos os contatos eram personalizados. E não era só colocar o primeiro nome da pessoa e falar, não. Porque isso é muito fácil, é óbvio. Para quem recebe newsletter, eu queria mesmo era falar com aquela pessoa, era me comunicar com ele. Eu não queria enviar aqueles e-mails em manada que todo mundo recebe ao mesmo tempo, que você dispara ali, não. Nada de errado com quem faz isso. Isso até pode funcionar quando se trata de um produto físico, tá? Até na área de vinhos a gente utiliza esse efeito e-mail de newsletter, porque é um público mais objetivo, é um negócio que não tem a necessidade de ser tão explicado. E ali está o produto, no máximo que tu vai colocar são as informações, a ficha técnica do vinho e o preço. Então tá valendo, tá tudo bem. Mas a campanha que eu fiz de e-mail, ela era adequada ao meu negócio em questão, eventos com experiências. Eles precisavam entender, as pessoas elas tinham que saber da diferença, o que era a proposta, que não era somente um jantar ou uma degustação. Eu precisava esclarecer, clarear a ideia. E isso não é possível se você não tem, se você não se relaciona. E para que essa ideia ela aterrize, existe uma parte que é a comunicação efetiva e também ao mesmo tempo afetiva. Então eu testei várias formas de expressar a proposta que foi entendida. As pessoas elas querem, isso eu entendi com o passar do tempo, as pessoas querem e precisam se relacionar, mas há poucas oportunidades, né, para que isso aconteça de uma forma casual. Então ficou entendido que ali se formava mais uma oportunidade de se relacionar com pessoas afins, né? Aproveitando o conhecimento do vinho, pessoas que tinham o mesmo interesse e que queriam estreitar relacionamentos de uma forma não pensada, né? Porque era isso que eu buscava, que não fosse óbvio, era sair do óbvio, tá? Aquelas pessoas que vinham, elas precisavam sair daqui com bagagem, tá? Eu queria isso, essa era a minha meta, ela precisava sair dali bem nutrida. E fui pro quarto passo. Estando em posse dessa lista eficaz, com os contatos expressivos e relacionados similares, estou falando de idade, afinidade, estado civil, entre outras coisas, já estava pronta para lançar o meu produto.
que aliás já estava mais do que pronto na linha, né, mental. Só não tinha colocado em prática essa fórmula, esses quatro passos, essas estratégias ao público-alvo. Então, dito tudo isso, já com a devida canalização, eu fiz nesta quarta estratégia uma seleção de 10 pessoas influentes dentro do meu segmento e convidei elas para participar da minha proposta, sem cobranças. Aprenda uma coisa que eu quero te falar porque eu aprendi na marra. Influenciadores são, na maioria dos casos, formadores de opinião de determinados nichos, tá? Então, o convite foi feito e foi muito bem interpretado pelas pessoas que entenderam a proposta. Eles mesmos se encarregaram de estudar o ambiente quando vieram, participaram, viram qual era a proposta. Eles viram o trabalho e, na medida, né, que foi passando o tempo, eles acharam muito interessante divulgar, indicar os serviços e sem que eu pedisse nada em troca, óbvio, era um convite, não há nada mais do que isso. Então acredito que se tu fizer isso, se tu não pedir, isso vai ter uma validação, isso vai ser uma coisa espontânea deles, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas incríveis que passaram por aqui, que eu tive o privilégio de receber como convidados. Eles divulgaram por si só e quando quiseram, eles falaram sobre o que eles presenciaram. Então, dali surgiu um novo público, elogios, imprensa, no meio da enogastronomia. Eles realmente entenderam a proposta. Então, acredito que a minha missão foi cumprida nesse quesito. Agora, tenha cuidado a quem você convida como influenciador. Nem sempre o número de seguidores quer dizer que o influenciador tem conexão com o público que tu quer, tá? E de repente, até pode ser contraproducente tu convidar pessoas que não estejam alinhadas contigo, né? Somente pela condição de ter muitos seguidores. Hoje o que acontece nas redes sociais é muita gente exposta com muitos seguidores sem ter um negócio bem definido ou uma audiência que seja interessante para um subnicho, tá? Então eu dou uma dica, faz uma pesquisa com os teus clientes e veja quais são os perfis que os teus clientes seguem. Isso é muito importante. Os clientes, eles te indicam quem eles querem, quem eles gostam de seguir, e aí isso daí é uma informação muito importante. E nunca pague por conta de opiniões, tá? Paga se tu quer uma publicidade, não tem problema, mas que você realmente veja que é uma publicidade, que isso fique claro pro teu seguidor, que aquilo foi uma publicidade. Porque tem pessoas que geram opiniões em troca de pagamento e isso não é bem quisto. É muito difícil conquistar o público certo de primeira com base na experiência digital, mas uma vez que tu consegue, tu precisa manter com informações que sejam genuínas, bom conteúdo, ensine as pessoas o que aprende. Aqui no meu caso, eu estou repassando a minha própria experiência, mas se você aprendeu de outras pessoas alguma coisa, mencione com quem você aprendeu. Não faça um conteúdo copiando sem ter tido uma real experiência do que tu tá falando. As pessoas, elas estão cada vez mais criteriosas, mais exigentes com o que compram e principalmente com o que elas visualizam. Já não é aquela salada de fruta, sabe, de muita gente ao mesmo tempo. E quando no início das redes sociais, agora existe sim
uma seleção por afinidades e princípios. A gente olha o que a gente quer e descartamos o que nos incomoda. Isso é uma dica bem importante que eu falo para vocês, que vocês sigam nas redes o que vocês realmente gostam, porque isso daí indica a sua preferência. As pessoas sabem quem você segue e talvez isso fale sobre você. Então, esses são os meus 4 passos para conquistar o meu público, né, que hoje me prestigia, os eventos que eu tanto prezo, meus clientes queridos. Mas ainda eu quero dar algumas dicas especiais para engajar com mais rapidez, se for o caso, tá? Na verdade, eu não fiz isso com muita rapidez, eu fui conhecendo passo a passo, né? Eu tive uma experiência nas vendas pelo marketing digital, entre outras coisas, com pessoas queridas que me auxiliaram no decorrer do meu trabalho. Eu consegui visualizar muitas coisas que eu não sabia. Então vai lá. Se você já é um profissional liberal, trabalha com público definido e segmentado, seja qual for o seu nicho, entenda que os seus contatos, eles são valiosos, eles desprendem inúmeras possibilidades de atualizar o teu relacionamento. Seja com um produto novo, um serviço que nada tem a ver com o teu contato, da forma como tu conheceu aquela pessoa. Isso, aliás, talvez você já deve ter feito inúmeras vezes em alguma ocasião. Convidar algum amigo e apresentar um projeto novo é a mesma coisa, ou convidá-lo a conhecer o teu novo segmento. Essas são pessoas que tu já tem na tua bagagem, pessoas que têm relacionamentos profissionais, têm ouro em pó nas mãos e poderiam faturar muito mais ou talvez só viver de networking. E no meu caso é o Wine Networking. Se você não tem essa lista de possíveis pessoas que poderiam frequentar o teu evento, você certamente conhece alguém que seja bem relacionado, então que você possa propor uma parceria com essa pessoa, convide-o a engajar com a sua ideia. Existem inúmeras possibilidades de fazer um negócio atraente para ambos. Tá? Não existe aquela pessoa que não tem conhecidos que sejam potenciais clientes. Se você não tem, você conhece quem possa vir a ter. E caso não tenha nenhum tipo de conhecimento das redes sociais, no meu caso no Facebook, coisa que eu acho difícil hoje porque tá todo mundo, né, nessa onda das redes sociais, peça ajuda. Pesquise formas para fazer anúncios com conhecimento do público-alvo, aquele público que você quer conquistar. Hoje existem pessoas que só trabalham nisso, então não há desculpas para não estar por dentro das redes conquistando o seu público. A venda, juntamente com a comunicação, ela não é difícil, mas é estratégica. Pessoas compram de pessoas, elas gostam de se sentir acolhidas em qualquer situação. Mas numa abordagem, faça que o motivo ele seja específico, seja breve, atencioso e principalmente interessante. O interessante que você colocar na comunicação será a chave do teu resultado. Ninguém gosta de ouvir propostas óbvias que tenha toda hora em qualquer lugar que você recebe 1000 ligações de telefone e já nem quer mais atender, né? Certeza que pelo menos você não gosta, acredito, não é mesmo? Quantas vezes somos abordados de forma deselegante e entendendo que a pessoa que quer oferecer o serviço está praticamente lendo o manual até chegar no final, implorar para que você compre,
Enfim, mil coisas. Isso não funciona com ninguém, gente. Isso já terminou, isso já foi, tá? E aproveite para conhecer os gatilhos mentais como a similaridade, urgência e escassez, que são muitíssimo usados na minha área, na área dos eventos, por grandes empresas que trabalham há muitos anos com métodos especiais de atração para diversos tipos de público em diferentes cenários, tá? Precisamos saber exatamente se o que a gente está oferecendo condiz com o que a pessoa quer, ou pode vir a querer. Talvez ela não saiba que ela quer ir ao teu evento. Então, por esse motivo, não jogue fora contatos com propostas desinteressantes, porque na próxima você terá menos tempo de ofertar. Lembre-se que tudo em nós comunica, absolutamente tudo. Então, trate de usar em todo momento a empatia. Eu sempre falo sobre isso. Se quiser levar adiante um projeto diferente, inovador, dentro do mercado atual, solidamente, você tem que respeitar essas estratégias. Pelo contrário, sempre seremos vulneráveis a novas propostas similares às nossas. Mas se você construiu um método e usou toda a sua habilidade para se comunicar, você estará muito mais propenso a ter sucesso com seu público, e não é um negócio. Você vai conquistar um público e com ele fazer muitos negócios. Espero ter ajudado, e se vocês quiserem ver outros vídeos, eu tenho aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho para receber as últimas novidades, e desejo a você que você realize todos os seus sonhos, os seus projetos, e leve adiante, tire do papel, sabe? Tenta, pelo menos tenta. Eu tenho certeza que depois que você vir os primeiros resultados, você não vai parar mais. Isso é um vício. A gente se adapta ao nosso trabalho quando a gente vê uma melhora constante, né? O dia a dia, quando a gente tem um encontro com o público ou com uma quantidade maior de pessoas, a gente fica muito atraído porque a gente vê o trabalho que a gente passou no início, que foi um trabalho muito maior, né? No início, na metade, e que a gente precisa levar adiante. Tá bom? Eu te mando um grande beijo e até a próxima!